A cada semana, talentosos tatuadores do interior de São Paulo são desafiados a completarem 2 provas para se manter no programa. A prova Flash dá uma vantagem para ser usada na prova eliminatória, logo em seguida. E o mais bacana de tudo é que cada uma tem um tema diferente relacionado à tatuagem. A cada programa, também temos clientes diferentes que participam desta prova. E para completar, não pode faltar uma equipe de jurados profissionais e uma premiação de encher os olhos. Este é o Risco a Risco. Sejam bem-vindos, eu sou a Lua e este é o Risco a Risco, um reality show sobre tatuagem. Nós podemos chamar o programa de hoje de semifinal. Nessa etapa final, a gente está a um programa de descobrir quem vai levar o grande troféu Risco a Risco e o prêmio, que é o curso Workshop em São Paulo. Para quem vai a sua torcida aí de casa? Hashtag Team Vika, hashtag Team Léo ou hashtag Team Fábio? Comenta aí pra gente. É difícil saber, né, quem vai levar essa, mas no programa de hoje a gente vai ter provas sensacionais e decisivas. E para isso, vocês vão precisar mandar bem de risco a risco. Mas primeiro eu queria apresentar aqui os nossos jurados. Márcio, que já tatua mais ou menos 4 anos, com estilo realismo, né, full color. A Bela, que também já tatua mais ou menos 3 anos, com realismo, fine line. E a Florent, que já tatua mais ou menos 4 anos, com estilo autoral. Sejam bem-vindos novamente. Obrigado. E, Márcio, o que os nossos participantes podem esperar do tema do programa de hoje? Uma dica é atenção aos detalhes, tá? E os detalhezinhos ali vão definir o vencedor. Não vai ser fácil, mas vocês chegaram até aqui, então com certeza tem muito aí pra mostrar pra gente. Então sejam bem-vindos, Vi, Léo, Fábio. E aí, Léo, você esperava chegar até aqui na semifinal do programa? Eu vim participar assim despretensiosamente. Eu não vim assim falando, não, eu vou ganhar e tal, mas é muito bom chegar até aqui, assim, pelo menos por enquanto. Então vocês estão assim, a praticamente 4 passos do troféu, mas infelizmente um de vocês deixa o programa de hoje também. Vamos começar a Flash logo, para deixar vocês mais tranquilos, já que essa prova não elimina ninguém. Ela só dá a vantagem de poder escolher quem tatuar. Chegando nesse ponto da competição, é extremamente importante que você sinta vontade com o trabalho que você vai escolher, né? Vocês já prestaram atenção no logo do nosso programa? Essa pergunta não é à toa. Na prova de hoje, Flash, vocês vão precisar reproduzir o logo do programa. E quem conseguir fazer isso dentro do tempo e os jurados considerarem mais fiel, vai levar a vantagem, certo? E vocês vão ter apenas 30 minutos para realizar essa reprodução. Vamos para a prova? Vamos pra prova. Reproduzir o desenho, assim, fielmente, 100%, é super difícil, porque no caminho ali você encontra várias dificuldades. Vamos começar a prova Flash. Lembrando que vocês vão ter 30 minutos para executar, beleza? Preparados? Então, 3, 2, 1, valendo! Reprodução é muito difícil, porque você tem que realmente prezar pela perfeição da réplica, né? Atenção, tatuadores, a gente já tá no meio da prova. Faltam 15 minutos.
No bloco anterior, nossos participantes perceberam que chegar na final não vai ser fácil. Eles deram início à prova Flash, que dá ao participante de melhor desempenho a vantagem de escolher quem ele vai tatuar na última prova de eliminação. Mas para isso, eles vão ter que reproduzir o logo do programa em apenas 30 minutos. Reproduzir é mais difícil, porque o trampo autoral já está acostumado com o jeito que você traça, com o jeito que você desenha, já está acostumado com a sua metodologia de trabalho. Gente, 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Boa, gente. A expectativa é que ficaria todos os competidores bem similares, né? Bem iguais. Mas foi uma surpresa, vi que o pessoal teve dificuldade ali. Foi apertado, hein? Esses 30 minutinhos. Acho que os nossos jurados já têm o resultado. Vamos lá então, falar um pouquinho de cada, tá? Léo, eu acho que você faltou aproveitar um pouquinho ali do papel. Na verdade, você aproveitou demais. Acabou faltando espaço no final ali. Eu senti que você deu uma encolhida, deu uma encurtada, tá? Da Vitória, centralizou, legal. Acho que ficou um tamanho bom ali pra não faltar tempo na execução, mas eu achei que ficou um pouquinho itálico ali, né? Ficou um pouquinho meio torto ali, né? E o Fábio, eu acho que se enquadrou melhor na proposta, né? Fez um acabamento, ficou bem centralizado. Então, quem levou essa? Fábio. Poder escolher o desenho muda tudo, né? Tipo, muda a tatuagem em si. Parabéns, Fábio. Então você vai ter aí a vantagem de escolher quem tatuar, certo? E agora que a gente já sabe quem vai levar a vantagem dessa vez, vamos de fato para a prova de eliminação. Se essa prova foi difícil, eu posso garantir que a de eliminação vai ser mais difícil ainda. Vocês têm alguma ideia, assim, do que possa ser? A gente tinha conversado e a gente acha que é lettering. Será? Eu acho que talvez vocês chegaram um pouquinho perto, assim. Mas, se é difícil tatuar um desenho que vocês mesmos criaram do zero, talvez tatuar algo que o próprio cliente traz seja mais difícil ainda. E essa é a prova de eliminação de hoje. Vocês vão ter que tatuar os desenhos que os clientes trouxeram, que foram feitos por eles mesmos. Então, vai ter que ter todo um cuidado aí com a arte deles. Preparados? Bom, lembrando que como vocês não vão ter que criar o desenho do zero, o briefing de hoje vai durar apenas 30 minutos. E a prova, a tatuagem em si, 2 horas e meia, certo? Então agora nós vamos conhecer as pessoas que vocês vão tatuar. Particularmente, eu prefiro fazer os trabalhos que eu desenvolvo. É um pouco complicado porque já é difícil você firmar uma arte autoral, né? Quando você trabalha em algum estúdio ou trabalha em casa. Mas também a gente faz, é uma coisa casual. Eu vou chamar agora os clientes para vocês conhecerem. Pode entrar Júlia. Pode entrar Abel e Lulu. Bem-vindos. O Fábio vai ter uns 30 segundinhos, na verdade, para escolher antes da gente fazer o sorteio qual desenho ele quer tatuar. Então eu queria pedir primeiro para vocês mostrarem para a câmera e depois para o Fábio. Você pode mostrar. Escolhido? Escolhi. Bom, então, qual desenho você vai querer tatuar? Escolhi o da Júlia. Certo. Nossa, eu fiquei muito aliviado, muito. Eu não manjo muito das linhas retas e bem delicadinho assim. Trampo colorido nem se fala. E eu tive sorte do desenho da Júlia ser mais ou menos parecido com o meu, assim. Eu vi uma estética mais ou menos similar. Agora vocês dois vão fazer o sorteio. Então a gente tem uma urnazinha com bolinhas coloridas. Vocês vão sortear e depois os tatuadores. E aí as bolinhas que tiverem as cores iguais são os pares de tatuadores e tatuados, certo? Então pode começar, Lulu. Pode. Boa. Já identificaram aí os pares. Lembrando que nesse briefing vocês vão ter então meia hora para fazer apenas. E 2 horas e meia para executar a tatuagem.
Estão preparados? Vamos lá. Ah, mas antes da gente ir pra prova de fato, o Fábio tem que dizer pra gente se ele vai querer usar ou não a vantagem que ele ganhou lá no primeiro programa de usar mais meia hora na execução da tatuagem. Nossa, peraí, deixa eu ver. Não, vou usar 5. Vai usar? Bom, então certeza da sua decisão? Vai usar meia hora a mais. Então, show, é toda sua. Então, depois dessa vantagem escolhida, vale lembrar que vocês dois vão ter 2 horas e meia para realizar a tatuagem e o Fábio vai ter 3 horas, então, no total. Certo? Então, boa sorte! A maior dificuldade em si é deixar o desenho exatamente igual e conseguir trabalhar com o que o cliente apresentou. Bom, gente, então estamos aqui preparados para o briefing. Lembrando que vocês vão ter meia hora só, já que vocês não vão ter que fazer o desenho do zero. Mas então aproveitem para conhecer as artes, os desenhos que seus clientes trouxeram. Então, valendo! E aí, Márcio? Tudo bom? Tudo bem. E qual que é a estratégia pra tatuagem? Eu acho que vai dar pra manter a estética do desenho, ser bem fiel assim, usando 2 pesos de agulha. Mas o que te fez escolher essa imagem? Eu acho que as plantas, eu costumo fazer várias folhas e umas padrões de folhas assim que são de certa forma parecidos. Legal, vi que você ficou um pouco indeciso em usar ou não o tempo, né? Mas assim, é uma ilustração bem detalhada, acho que você fez certo. Acho que é melhor fazer. Tá usando no momento correto aí, ó. Sua vantagem. Sim. É isso aí, boa sorte. Beleza. Meu nome é Fábio, eu sou de Campos do Jordão, tô no 3º ano de design, tenho 20 anos. Comecei a tatuar e vai fazer 1 ano. O que eu mais gosto de fazer tatuagem é... deixa eu ver. Eu gosto muito de jogar. Joguinhos eletrônicos. Fazer esportes, gosto de viajar bastante. Escutar música, eu sempre estou escutando música. E, sei lá, desenhar assim à toa em qualquer cantinho de papel, eu acho massa também. Música, eu gosto de bastante coisa, mas principalmente eu gosto de rap. Rap nacional, assim, gosto bastante. Desenhar eu sempre desenhei, tipo, meus pais sempre me davam uns caderninhos de desenho e tal, mas que eu comecei a levar a sério mesmo foi depois que eu entrei na faculdade, assim, eu desenhava mais, tipo, por desenhar, assim, eu achava massa, mas levar a sério, estudar os fundamentos e tudo mais, e foi depois que eu passei na faculdade. Eu tenho 13 tatuagens, as tatuagens da minha coxa, assim, eu que fiz em mim mesmo, então essa é uma história bem massa, assim. Quando eu comprei a maquininha pra pegar confiança, eu comecei a fazer na minha coxa mesmo, antes de fazer em outra pessoa. E tem a da minha gata que eu fiz... Foi a primeira de todas, assim, que eu fiz sem maquininha, eu fiz só na agulha mesmo. E foi, sei lá, acho que nesse dia que comecei a estudar mais tatuagem, curtir muito mais. Eu fiz a da minha coxa, acho que foi numa sexta, assim. Aí, tipo, domingo eu fiz no meu amigo, no Abel, eu fiz, tipo, uma pantera que pegou a coxa inteira dele, ele foi mal corajoso. E eu tava muito nervoso e eu não tinha nada, assim, eu fiz na cama, tudo torto, assim, mas... deu bom. Na faculdade eles sempre perguntam, tipo, como que a sua arte vai interferir na vida das pessoas, que diferença que vai fazer, assim. E eu acho que é essa, tipo, a pessoa que faz uma tatuagem, ela sempre fica muito feliz, é muito legal você poder proporcionar isso e marcar a vida da pessoa e também vai marcar você, tipo, você sempre vai lembrar da tatuagem, assim, então... acho que isso é muito massa da tatu. Nossa, eu tô bem ansioso, assim, com isso, tipo, nunca fiz nada parecido. E, nossa, vai ser uma loucura. Acho que vai ser bem massa. Estamos aí pra aprender e é isso aí, vamos tentar aprender o máximo com essa nova experiência aí. Como a gente vai a criação? A gente só tá em dúvida do lugar, que ele me sugeriu 2 lugares inicialmente. Na panturrilha e nas costas. A panturrilha é bem complicado, porque é uma forma circular, né? E ela vai deformar de alguma forma. A terceira opção foi a coxa. A lateral da coxa, que ela é um pouco menos curvada do que o resto da lateral. Mas aí eu penso na hora de tirar o decalque, colar os dois e ver como fica melhor. É você ver no espelho, ver como você se sente melhor, sim. Com o desenho. Só lembra do tempo, né? Ficar atento ao tempo, pra você não fazer com pressa no final, fica meio esbaforido. Sim. Porque é reprodução. E às vezes no final da tatu a gente com o tempo fica meio corrido e não enxerga as coisas. Eu fiquei bem preocupada com o tamanho e com a aplicação, porque tinha muitas cores, né? Isa, Como tá aí? a gente tá fazendo um rework aqui do trabalho que ela trouxe. Ela trouxe
uma vinha toda cheia de espinhos. E eu dei a alternativa da gente trabalhar com folhas. Fala aí, você vai tirar os espinhos e pôr folhas, é isso? Isso. Parece que foi tudo meio apressado. O cliente chegou com um rabisco básico, com formas assim, básicas, que era algo totalmente intatuável. E aí ela chegou e falou também que ela não estava satisfeita com o desenho, por isso que eu comecei a tentar projetar a ideia que ela tinha me dado, assim. Por que você tá reproduzindo outro desenho? A referência que foi me trazer, ela tá incompleta. Entendi. Mas, tipo, muito cru mesmo, assim. Bom, a ideia da prova é que seja de reprodução, né? Justamente para testar a sua habilidade nesse quesito. O desenho tá lindo, tá ficando incrível, mas tá nitidamente diferente, né? Mas eu vou pedir, por favor, você pode me dar o caderninho, porque eu vou conversar com os outros jurados pra gente ver o que fazer nesse caso. Tá bom. Né? Porque se você criar esse desenho e aplicar na pele, vai ser uma eliminação na certa. Na verdade, eu fiz meio que de última hora, eu tinha a ideia na cabeça, só que na hora de reproduzir eu acabei fazendo muito na pressa e não saiu muito bem o que eu queria. Eu identifiquei um problema. A cliente trouxe esse desenho pra ele, mas ela não tinha captado muito a ideia de que era uma reprodução idêntica ao que ela fosse trazer, e aí ela não se sentiu confortável de ter esse desenho tatuado na pele dela. Então o Léo propôs de recriar o desenho. A gente poderia recriar, ver se a cliente está de acordo com o desenho, tentando não mudar essa característica. Só acertar o traçado. Mas e aí quem vai desenhar? Pode desenhar. Fique à vontade. Tudo bem, então. Achei até um pouco delicado, como jurado, ter que criar o desenho. E depois eu fiquei pensando, será que foi a melhor saída? Gente, atenção, podem parar, nós vamos parar o tempo. É o seguinte, aconteceu um pequeno problema, que o desenho que foi dado pro Léo estava muito bruto e a cliente pediu para que ele aprimorasse o desenho, só que isso saía do tema. E aí os jurados conversaram, eles propuseram a seguinte solução: a Florent vai recriar o desenho, vai fazer alguns ajustes, e aí ela vai entregar esse desenho de novo pro Léo, e aí ele vai fazer a reprodução a partir do desenho dela, que vai estar um pouquinho mais refinado. Então o tempo está congelado, ela vai recriar o desenho, refinar o desenho, e aí o tempo vai contar a partir do momento em que ele recomeçar essa reprodução. Eu dei uma refinada no desenho, queria que você desse uma olhada. Tá bom, te desejo uma boa prova, boa sorte. Obrigado. E se atente aos detalhinhos. Beleza. Agora o Léo já tá com o desenho, então. Lembrando que o relógio parou faltando 17 minutos. Boa sorte. Atenção, pessoal. Vamos finalizar o briefing em 3, 2, 1. Preparados agora para a tatuagem? Depois desse sufoco. Foi complicado, mas passou, né? Então vamos lá. Eu conheço o trabalho dos três, então qualquer um que pegasse meu desenho eu ia confiar que ia dar certo. Como o Fábio escolheu e ele tem um traço muito parecido com o desenho, eu fiquei muito feliz. Atenção, tatuadores, vamos começar a prova em 3, 2, 1. Valendo!
programa de hoje é decisivo. A prova Flash testou a habilidade de reprodução dos nossos competidores e a agilidade de cada um deles, pois tiveram que reproduzir o logo do nosso programa em apenas 30 minutos. O vencedor da prova teve a chance de escolher qual desenho dos nossos clientes ele iria tatuar, já que na prova de eliminação eles terão que tatuar o desenho autoral de um cliente. O programa está na sua reta final e os desafios só aumentam. Não é a minha área, sabe? Fora do programa, assim, onde não haveria uma competição, não seria um desenho que eu faria normalmente, assim, seria algo que eu optaria por direcionar algum outro profissional para fazer. Atenção, pessoal, já passou meia hora de prova. Pessoalmente, eu acho mais difícil reproduzir. Quando é o seu traço, pelo menos no meu trabalho que é autoral, eu percebo que eu tenho mais intimidade com o meu próprio traço. Agora, a reprodução é bem mais complexo, você tem que manter exatamente o que tá ali. O problema era ter que ficar segurando a respiração só pra não me mexer mesmo. Pessoal, atenção aqui, faltam só 15 minutos pra acabar, hein? Onde tá aí? Corri. Vai, se esse negócio aqui cooperar, mano. Já me programou com a máquina? Deu certo, eu quero certo. Eu escolhi um tamanho que eu queria preservar a estética do desenho com o corpo do cliente. E isso acabou me prejudicando, na verdade. Não rolou tempo suficiente para finalizar. Acho que esse foi a maior dificuldade. É evidente, assim, que foi o tempo. Tava muito da hora tatu do jeito que eu queria. Nossa, fiquei com muita pena quando eu vi que faltava, sei lá, 5 minutos e faltava metade da bola ainda para ser colorido. E aí, Fábio? Como que tá? Tá de boa, fazendo bem devagarinho aqui, porque tem muito detalhe na linha bem fininha. E foi por isso que então você escolheu usar os 30 minutos nessa prova? Foi, com certeza. Tá sendo muito importante. Tá, boa sorte na finalização, boa sorte. A maior dificuldade foi a quantidade de detalhes, assim. Eu colei o decalque e comecei a fazer a tatuagem. Aí eu ia limpando e vi aqui assumindo cada vez mais detalhes. Eu comecei a ficar meio apavorado, tipo, eita porra. Daí eu fui fazendo na caneta, assim, pra completar. A expectativa foi superada, eu só senti muita dor na hora, mas eu fiquei muito feliz. Voltamos aqui da prova. Essa prova foi digna de uma semifinal com muitas emoções, mas agora chegou a hora que realmente importa, que é a avaliação dos jurados. Então eu vou chamar os clientes e aí eles vão poder fazer os comentários. Então eu queria chamar a Júlia, que foi tatuada pelo Fábio.
Nossa, fortes emoções, né? Porque eu sou muito próximo do Léo e sou bem próximo da Vitória também. Foi bem legal ter a gente ali nos 3 finalistas, assim. E aí, Fábio, tudo bem? Como é que foi o processo? Certo. Tive um pouco de dificuldade em manter os detalhes, assim, quando eu tava fazendo, perdi um pouco do decalque. Aí eu tive que fazer um pouquinho na caneta pra preencher. Foi isso, basicamente. Eu fiz algumas alterações pra ajustar a proporção. Acho que você aproveitou bem o estilo, né? A sua vantagem de ter escolhido esse trabalho que se aproxima bem já do que você faz, né? E parabéns. Ficou lindo o trabalho, bem detalhado, né? A gente ficou bem inseguro por conta disso, mas você mandou muito bem os detalhinhos, então só cuidado, porque esses tracinhos bem finos assim podem acabar falhando, né? Então, acho que esse tempo que você teve poderia ter dado uma reforçadinha. Bacana, concordo plenamente com a opinião dos amigos aqui, porém é uma prova de reprodução. Percebe-se que é alterado algumas partes do desenho, né? Prova de reprodução é uma cópia. Tem que ficar idêntico. Se você for participar de alguma competição, alguma coisa de reprodução, tem que ser igual. Mas no geral gostei bastante, ficou muito bem aplicado, ficou muito bonito. Obrigado. Parabéns. Valeu. Agora pode entrar a Bel, que foi tatuado pela Vi. E aí, como que foi? Complicado. Corrido? Nossa, tão que nem deu tempo de terminar, na verdade. Eu subestimei um pouco o tempo de blocar as cores e até tinha a possibilidade de fazer menor, só que eu não achei que ia ser esteticamente bonito pro tamanho da perna dele. Aí eu resolvi fazer maior e acabou que não deu tempo, faltou um pedaço. Tá bom, vou fazer uma avaliação rápida aqui do trabalho. Gostei bastante, assim, até o ponto que você chegou. Algumas observações. A parte de pigmentação aqui do bold, do preto, eu achei que machucou um pouquinho. Você vê que ficou em alguns pontos um pouquinho fundo. Então esse é sinal que machucou um pouquinho além da ponta. Eu achei que ficou bem fiel, apesar de não ter acabado, tá? Gostei até onde você chegou aqui, gostei bastante. Eu concordo com ele, deu uma machucadinha nos traços. Você podia ter pego uma agulha mais grossinha mesmo e traçado, aí você utilizar seu tempo. Mas assim, você seguiu bem fiel. Bom, Vi, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Foi um desafio para você, né? Imagino, por você não trabalhar com cores e a dimensão também, né? Eu gostei desse seu posicionamento de ter mantido o tamanho. Achei que você chamou a responsa para você também, né? E pensando que é um trabalho permanente na pele do cliente. Sim, estamos numa competição, mas também é importante considerar esse ponto, né? E os desafios fazem a gente evoluir, crescer, aprender, né? Lidar melhor com o tempo também. Só tenho a elogiar o seu trabalho até aqui, por mais que você não tenha finalizado. E é isso. Obrigada. Por último, Lulu, que foi tatuada pelo Léo. Quer contar pra gente como foi o seu processo? O trabalho é totalmente fora do meu campo de estudo, assim, com fine line, geometria, minimalista. Eu normalmente opto por trabalhar mais carregado, com bastante preto, trabalhos com formas mais orgânicas. E a gente conseguiu um bom resultado, apesar de eu mesmo já enxergar muitos defeitos técnicos na aplicação dessa tatuagem. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. É um lugar difícil de ser tatuado aqui, né? Tem o lance da respiração, né? O abdômen fica ali o tempo inteiro movimentando. Mas tem que manter a firmeza do traço, ainda você escolheu uma agulha fina pra fazer. Sim, eu não quis fugir muito dessa estética, assim, eu pensei numa 5, aí eu lembrei da maneira como o desenho chegou e eu falei, eu não sei se vai conduzir. Eu senti um pouco mais de dificuldade mesmo na transição aqui do osso, na boca do estômago aqui. Acho que o lugar, ele, por si só, ele já dá uma dificuldade maior, né? Mas fez um bom trabalho. Fine line é um negócio complicado. Ainda mais um lugar escolhido, porque não é um pouco fácil de tatuar. Dá pra ver que você teve um pouquinho de dificuldade, mas a gente super entende. Mas eu achei interessante, assim, sua ideia de usar uma 3 pra não fugir do traço do desenho. Sim. Mas é isso aí, parabéns. Poucas observações, o desenho é bem simples, né? Sim. Assim, não está 100% fiel por conta de falta de um espinho, mas coisa mínima. E no finalzinho, né? Então, na pontinha da adaga que deu uma desviada. Mas enfim, é isso, assim. Muito obrigado. Bom,
avaliação feita. Agora é a hora dos nossos jurados anunciarem a decisão deles. Então, por favor, quando vocês estiverem prontos. Bom, um momento difícil, né, pra gente. Foi uma decisão difícil também. A gente admira muito essa pessoa. A gente adorou ter aqui na competição. Infelizmente, alguém tem que ir pra casa hoje. Quem vai pra casa hoje, por conta de uma desclassificação, foi a Vitória. Quero deixar aqui os parabéns. Gostei muito de ver seu trabalho até aqui. Você tem um potencial fantástico, tá? Não foi uma escolha, né? Você sorteou. E foi o desenho mais complexo de todos os três, sem dúvida. Deixo aqui uma dica para você pensar que foi algo para o seu crescimento, né? De qualquer forma. Saiu da sua zona de conforto, usou cor, foi um desenho grande. Então, parabéns por ter chegado até aqui e que você tenha uma carreira brilhante e não desista dessa trajetória com a tatuagem. Bom, Vika, vem cá. Primeiramente, parabéns pela sua trajetória. Parabéns, esse trampo ficou muito legal. Obrigada. Tudo bom, viu? Valeu, Vinho. Prazer ter você. Prazer. Semifinalista, representando as mulheres aqui. Muito. Como é difícil. Parabéns a Fábio, Léo. Vocês são aí os finalistas da primeira temporada do Risco a Risco. A gente tem um encontro marcado com os jurados e com o público no próximo programa. Queria agradecer novamente vocês pela presença, pela força, pela ajuda que vocês estão dando aí com os nossos artistas. E agradecer também aos nossos patrocinadores, o Pink Suprimentos, a Amabile Restaurante e a Thaís Valente, que é a tatuadora que está dando o nosso grande prêmio, o curso workshop em São Paulo. A gente se despede desse programa e eu espero vocês semana que vem na nossa grande final. Até logo!